Bom, ENAD 2017, questão 32 para arquitetura e urbanismo, a gente tem basicamente uma questão que está relacionada a espaços de lazer. Então, ó, espaços de lazer é o ponto da questão. Ele vai dizer que esses espaços podem ser para recreação passiva ou recreação ativa e vai conceituar esses espaços. É passiva quando incorpora o ato de contemplação, passeio ou descanso, ou seja, a interação das pessoas nesse espaço, ela é menor um pouco, ela recepciona mais os efeitos desse espaço, ela não altera tanto, não interage tanto com esse espaço. Ela é ativa quando envolve atividades esportivas, brincadeiras, jogos, ou seja, gera maior troca e interação entre pessoas nesse espaço. Nessa linha, o usuário ativo seria definido como qualquer indivíduo capaz de usufruir das instalações de recreação disponíveis nas áreas verdes e espaços livres da malha urbana. Então, esses são os usuários ativos. Ainda, as áreas reservadas para as atividades recreacionais, passivas ou ativas, são salientadas segundo aspectos distintos. Então, esse é o cabeçalho que a questão traz para estabilizar aí os conceitos de recreação ativa e passiva. Bom, e aí ele traz aquele modelo de questão que traz duas afirmações, a gente tem que saber se elas são verdadeiras e se uma é decorrente da outra. Então, vamos primeiro saber se elas são verdadeiras. Com base nesse contexto, vamos avaliar. As áreas verdes / espaços livres fazem parte de um sistema espaço funcional que abriga playgrounds, áreas esportivas, jardins particulares ou especializados, que devem ser distribuídos de forma equilibrada na área urbana de acordo com a distância em relação aos usuários. Claro, se a gente tiver uma concentração desses elementos num espaço só, as pessoas que estão mais distantes não vão usufruir de igual maneira. Então, o ideal é que isso esteja equilibrado para que os espaços sejam ativos de maneira distribuída, né, equilibrada. Então, essa questão está correta. Esse ponto está correto. O outro ponto é: as áreas destinadas à recreação passiva devem possuir características cênicas ímpares. Então, a gente está falando de valor histórico, de vegetação de alta qualidade, associações ecológicas e habitats de vida selvagem. Enquanto que para a recreação ativa devem propiciar espaços para arte, esporte e lazer. Ora, isso está dito aqui em cima, né? Que a recreação ativa tem mais relação com as atividades esportivas, brincadeiras e jogos. Então, isso aqui está certo. E que a recreação passiva está relacionada às características cênicas de composição da paisagem para dar conta de uma característica mais contemplativa desse espaço. Então, ela é correta. Mas vamos então descartar aqui algumas opções na nossa múltipla escolha. A questão está dizendo que as duas são falsas, então não é o caso. A questão D está dizendo que uma é falsa e a outra é verdadeira, então não é o caso. E a questão C está dizendo que a segunda é falsa, que não é o caso também. Então estamos entre a A e a B. Ora, se as duas são corretas, vai ser a A ou a B. Vamos entendê-las. Essa primeira vai falar sobre a forma de distribuição. Então, vamos botar aqui uma colinha: distribuição dos espaços. Basicamente, é isso que ele está dizendo aqui nessa asserção. E no segundo ponto, ele vai dizer quais são as características dos espaços ativos versus os espaços passivos. Isso não tem uma relação com o que está sendo dito acima. São características que fazem alusão ao que está dito no texto, tanto que são verdadeiras, porém, uma não é consequência da outra. São apenas características do assunto. Então, para a gente, o que vai servir é a opção B. É a opção B que é a correta, dizendo que as duas são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa para um necessariamente. Ok?